Bem, esse vídeo é para falar de um aspecto que dificilmente será tocado no curso de arquitetura, será ensinado. Né? Há uma brusca, a verdade é essa, uma brusca transição da vida na sala de aula para a vida profissional. Né? E, no geral, as escolas não preparam os arquitetos para essa vida profissional e as dificuldades. Né? Então, ao se deparar com a realidade, o choque é grande em vários aspectos. Né? E aqui eu vou falar de um aspecto da ética profissional, né? E falo sobretudo aos estudantes, para os estudantes de arquitetura, mas também isso vale para os arquitetos, né? Lembrando que a ética nada mais é do que um acordo que nós fazemos para frear, né, vontades próprias, né, a partir de julgamentos subjetivos, altamente subjetivos, né, com alto teor de subjetividade, para evitar que as pessoas saiam então fazendo o que querem, né, achando que estão fazendo bem ou fazendo um mal para o seu bem-estar. Né. Aqui eu estou me baseando muito no estudo que você deveria fazer, né, do pensamento do Immanuel Kant, né, e aí colocaria como uma referência interessante a crítica da razão prática, né, então vai levar você a pensar em questões da moral, da ética, né, e de fato é isso. Né. Nós temos sempre interesses individuais. Se a gente fosse basear só no interesse individual, a sociedade se torna um caos. Então a ética, falando um pouco da ética, né, que se confunde, às vezes pode se confundir com questões morais, né, ou que o Kant vai chamar de algo suprassensível, né, então não está se falando de um interesse individual, mas algo que está acima do individual, está no coletivo. Né? Seria o suprassensível, por exemplo, seria algo que está, por exemplo, na moral imposta pela religião. E aqui não estou também, como sempre digo, fazendo julgamentos de valor. O fato é que a moral pode mudar, né, por exemplo. Né? Quer dizer, o Nietzsche era um grande crítico do pensamento de Kant. Então ele vai dizer que a moral não pode determinar tudo. Né? Ele não diz isso, sou eu que digo, por exemplo, no caso do casamento, dependendo da religião cristã, por exemplo, alguém que casou teria que ficar com aquela outra pessoa o resto da vida. Né? E a gente sabe que isso na prática não funciona. Né? E essa prática, né, é sobre essa prática que o Kant vai dissertar. Né? Então nós vamos experimentando a vida, vamos criando, né, normas para o que? Conter, né, subjetividades que sejam maléficas. Né? Então nós temos que obedecer a uma ética, a ética profissional que está no direito, que está na medicina, que está na arquitetura. O desvio ético, obviamente, não é uma coisa só brasileira. Você vai perceber desvio ético em qualquer país, em qualquer cultura. Mas a nossa cultura ainda não é uma cultura de muito apego à lei. Né? Estamos em plena pandemia, eu gravo esse vídeo no carnaval e a gente sabe que há festas aí clandestinas e aglomerações que são desrespeitosas do ponto de vista ético, podem ser até consideradas imorais, na medida em que você com isso ajuda a propagar um vírus, né, que mata, né? Uma doença traiçoeira. O número de curados de pessoas que se curaram na minha cidade, que é Brasília, é de 96%. Então quase 100% das pessoas se curam, mas esses 4% têm que ser considerados, né, os idosos, os vulneráveis, que vão, no caso, por exemplo, a partir do exemplo que eu dei da aglomeração, vão sofrer com a irresponsabilidade do outro. Né. Então, o Kant vai falar disso. Né? Existe ação para o bem-estar, mas não necessariamente você está fazendo bem. Né? E às vezes fazer o mal, você faz o mal para o bem, e o bem para o mal. Né? Quando você educa uma criança e se põe de castigo, você está fazendo ali algo que não é legal, não é bom, mas você está fazendo para o bem da criança, educando a criança. Então aqui eu vou, grosso modo, falando da ética, da importância da ética, que infelizmente não é seguida, e na nossa profissão
não é diferente. Mas aqui eu quero falar de um aspecto interessante da ética do arquiteto, que diz o seguinte: quando você projeta uma casa, por exemplo, a ética vai dizer o seguinte: projete dentro do que o cliente pode pagar. Tá? Na França, por exemplo, se um projeto, e aqui, quando eu digo cito a França, foi algo que me contaram, eu não sei se é exatamente assim, é bom que averigue, mas mesmo que não seja na França, não seja verdade, é uma ética interessante. Ou seja, quando você projeta uma construção, uma casa para um cliente, você tem que apresentar o custo. Né? Se esse custo, depois na realidade, algo escapou e esse custo ultrapassa um determinado percentual, o arquiteto assume a responsabilidade em ressarcir o cliente. Né? Então você tem, e aqui na nossa ética diz isso, você tem que dar um projeto para o cliente que ele possa, que esteja dentro do poder aquisitivo dele. Né? E isso na prática não acontece. O que acontece na prática? Sobretudo nessa questão, nesse tipo de cliente, né, pessoa física, como alguém que quer uma casa construída, ele tem um sonho. Então eu vou colocar para você o que é a realidade aqui fora. O cliente tem um sonho, ele quer uma casa, ele quer 5 suítes, etc. Mas ele em nenhum momento parou para pensar: eu tenho dinheiro para isso? Né? E o arquiteto, sem o conhecimento desse ponto da ética, embarca, né, porque ele também está querendo fazer uma casa com o melhor material possível, porque ele já está vendo a casa publicada na revista tal, né, esse conceito que eu acho questionável, de que a boa arquitetura só é boa arquitetura se tiver luxo, né? Existe arquitetura muito simples, é só você no Arq dele, você vai ver construções de uma extrema simplicidade, mas de uma extrema qualidade, melhor do que muita casa e mansão que tem por aí. Né? Então o arquiteto acaba embarcando nesse sonho do cliente, né? E faz o projeto, e ninguém discute em nenhum momento quanto há disponível para colocar à frente aquele empreendimento. Sendo assim, a primeira pergunta que o arquiteto deve fazer ao cliente é: quanto você tem para fazer essa obra? Você tem esse sonho. Olha, o valor do metro quadrado na sua região está dizendo que você tem que gastar X, você tem 50% de X. Então, como é que você vai fazer para pagar os outros 50%? Você vai fazer a obra aos poucos? Você aguenta, né, viver numa casa em construção, esperar anos, né, e aí, como se diz no popular, essa casa vira obra de igreja, que demora não sei quantos anos para ser feita. Né? Essa discussão tem que ser colocada de cara. Né? E o arquiteto convencer o cliente a trabalhar dentro do que ele tem disponível para aquela construção. Né? Então existe o chamado estudo preliminar. Você vai apresentar um estudo preliminar. O cliente pediu algo, você deu a solução. Qual é o ideal? O ideal é que você coloque nos honorários, ou você mesmo faça, um orçamento estimativo. Então isso me leva a convidá-lo ou convidá-la, né, a entender um pouco sobre orçamento e buscar estudar isso. Não espere que a escola vai ensinar. Você faça um curso sobre orçamento, aprenda a fazer orçamento. Há programas que você compra pela internet, que vão colocando valores, atualizando valores, vai te ajudando. Acho importante você apresentar, o que não é comum, apresentar um estudo preliminar com orçamento. Eu mesmo fiz isso há pouco tempo, numa pequena reforma aqui na minha cidade. Eu levei o estudo preliminar e disse para minha cliente: a sua obra, a estimativa de custo é X. Porque está no estudo preliminar. E aí dei chance a ela dizer: não, mas o que está tão caro, ou o que pesa nisso, para você então voltar a reformular seu estudo preliminar e tocar o projeto nas fases posteriores. E acho que o arquiteto ganha com isso, para evitar o quê? Deturpações. Os clientes vão acabar, sobretudo pessoa física, ansiosa, etc. E se você não vai acompanhar a obra, ela vai sair deturpando. Ela não vai dar conta. Se você, por exemplo, especificou uma persiana X por uma relação de custo-benefício, ela acaba não tendo dinheiro, ela vai botar uma persiana de mau gosto,
de um custo mais baixo, ou seja, ela vai deturpando o seu projeto e você depois não tem o que mostrar. Quando o ideal é você ter tudo que foi previsto, né, seja construído, você incorpore ao seu portfólio. Né? E outra coisa, quando a obra é deturpada, não vai estar em nenhum momento, em algum lugar, em alguma parede, escrito o que foi de sua autoria e o que foi deturpado. Né? E você vai acabar sendo mal visto por alguém que visita a obra, que entende, que tem uma sensibilidade, né, e vai dizer, poxa, mas o arquiteto foi capaz de fazer isso, quando na verdade foi o cliente. Né? Então você acaba levando a fama ruim. Né? E aí você também não consegue publicar, divulgar o seu projeto, porque está deturpado. Né? Então essa discussão sobre custo está na ética. Eu devo dar ao cliente o que ele pode pagar. Né? Então, essa discussão inicial, saber fazer um orçamento estimativo, me parece, né, algo que você deveria providenciar na graduação. Saber como se faz um orçamento. Mesmo que seja estimativo, não precisa ser um orçamento detalhado. Né? Ou então você induzir o cliente, né? Induzir o cliente a pagar um orçamentista naquele estudo preliminar para que se tenha uma estimativa. Né? Se for um cliente de um bom poder aquisitivo, você convence, né? E aí paga um orçamentista, ele vai lá e coloca isso em planilha e vai dizer, o seu projeto custa isto aqui. Né? Pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, mas é mais ou menos isso aqui. Então isso é parte do código de ética, é algo que não é ensinado. E todo mundo ganha com isso. Os clientes tendem a se enganar, aprenda isso. O cliente ele vai deturpando o projeto, porque ele não tem mais dinheiro, ele sabe que está ruim, mas ele vai se enganar, como é muito comum no ser humano. O ser humano se engana muito. Né? Sabe que as coisas não estão bem, sabe que aquilo não deu certo, mas ele não quer dar o braço a torcer. E todo mundo sai perdendo com isso. Então, termino por aqui com mais esse ensinamento. A ideia, como eu sempre digo aqui, é oferecer temas que são do interesse do estudante de arquitetura, temas como esse, que não são algo que não é ensinado no curso, que é ensinado na vida, na prática. Né? E aqui, quando falo prática, convido você, né, mais uma vez, a ler a obra do Kant, né? Como também estudar ética. Né? É importante, né, você ter essas reflexões, isso se reflete na sua vida, inclusive na vida profissional. Né, e o entendimento do que eu coloquei aqui, por exemplo. Né? Então, né, voltando ao que eu falei, no caso, quando se apresenta um curso para alguém que está com um sonho muito alto, para ele aquilo vai ser um mal, mas é um mal para o bem. Você está dizendo, olha, o custo aqui é tal e você talvez não tenha condição de fazer. Não adianta você querer sonhar com 5 suítes quando você não tem dinheiro nem para uma suíte. Né? E por aí vai. Então, eu deixo em aberto sugestões, né, que você envie sugestão de outros temas que você gostaria de ver abordado aqui. Né? Peço a você que compartilhe o canal, dê o seu like. A ideia, como eu disse, é ir, na medida que for possível, fosse popularizando, que é importante, os likes são importantes, o compartilhamento. A ideia é que fazer que o canal Documenta possa oferecer ainda mais conhecimento. Está oferecendo aí, como você viu nos links, ou vai ver, documentários que eu fiz, um que eu fiz, o outro documentário que eu fiz, são 2, não? Um está disponível aqui, outro para os que se inscreverem nos cursos que eu tenho, né, na internet, que também, né, os links estão aí na descrição, tá? Você pode se inscrever nesses cursos, convido você a se inscrever, e disponibilizo outros documentários de outros canais. Então a ideia é oferecer um conteúdo que vai ajudar você na sua formação profissional. E isso pode se ampliar na medida em que você apoiar e divulgar o canal. Então deixo meu forte abraço e até a próxima.